vocês um versículo que está lá em Provérbios 16:3, que diz assim: Confia no Senhor e todas as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O que diz sobre isso, né? Que Deus é perfeito em ser humano, que Deus ele planeja nossos sonhos, nosso projeto. Quando a gente entrega o nosso caminho diante a Ele, muito que a gente às vezes coloca diante do nosso coração, muitas vezes não é o que Deus quer para nossas vidas. Por isso que é muito importante a gente confiar, a gente entregar os nossos pensamentos, o nosso caminho a Deus. Por quê? Que isso ele vai nos direcionar para ver se a gente está seguindo o caminho certo, vai nos direcionar para ver se isso é da vontade dele. Pois muitas vezes nós colocamos nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades diante a nós mesmos e esquecemos que quem é o guerrear e lutar pela gente é Deus. Mesmo quando a gente às vezes quer planejar, né, planejar uma viagem, se a gente planejar essa viagem e não colocar Deus, perguntar para Deus, né, o que ele acha disso. Então esse versículo, eu falo que esse versículo é muito importante para mim, que é muito forte, né, que ele diz assim: confia no Senhor e todas as tuas obras. Então é pra gente confiar em Deus em tudo que a gente for fazer, compartilhar com Ele, entregar a Ele. E mais importante, confiar nele de todo o coração. E eu pergunto, tenha confiado em Deus de todo o coração? Tenha entregado seus planos diante a Deus? Ou às vezes você tenha só falado: não, eu vou fazer e pronto, vou só agradecer a Deus no final. Mas será que Deus tenha dado resposta se é da vontade dele? Se Deus tenha colocado, né, esse sonho no seu coração? Porque muitas vezes, né, a gente é ser humano, somos falhos, a gente quer muitas vezes fazer nossas vontades, mas esquecer de consultar a Deus. Perguntar a Deus para ver se isso é da vontade dele, se isso está nos planos de Deus nas nossas vidas. Então, em todas as tuas obras. Então, quando a gente coloca em tudo que a gente confia, a gente tem que confiar em Deus. Em todas as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, tudo que pensais, isso a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente tem que pensar em coisas boas. E eu repito de novo, tenha colocado esse sonho seu, seus planos diante a Deus, tenha perguntado para Ele se é da vontade dele, tenha perguntado para Deus o que Ele acha disso, né? Se isso é da vontade dele, se fazer paz para o seu coração, se você está vivendo algo que não está trazendo paz para o coração, se você está vivendo algo que está te trazendo confronto para você mesmo, confronta a Deus, está tirando você do centro da vontade de Deus, tirando a sua paz, consulte, porque isso muitas vezes não é Deus que está colocando, é a sua própria vontade. Nossas vontades muitas vezes é a qual que vai nos levar para o caminho não correto. Por isso que é muito importante pensar, muito importante entregar os caminhos de Deus e seus planos serão estabelecidos. Porque o coração do homem faz planos, mas quem dirige é o Senhor. Isso é muito importante. Então, o sonho que você quer viver hoje só vai ser estabelecido quando você entregar isso a Deus, quando você se sentir em paz. Fora isso, se você não sentir paz, se você não sentir está pronto, está preparado para viver aquilo, peça a Deus uma direção. E se for tirado dos teus caminhos, é livramento para sua vida. Então os pensamentos da gente tem que estar alinhado com Deus. Os nossos planos têm que ser alinhados com Deus. Nada impede da gente realizar um sonho, nada impede da gente querer viver um sonho. Isso é natural, a gente querer viver os sonhos da gente. Mas o mais importante disso, querer viver, mas não consultar a Deus. É querer fazer, mas não perguntar para Deus o que acha. É querer fazer e na hora de fazer no final acabar acontecendo algo que não é da vontade dele. Vamos dar um exemplo. Você planeja uma viagem e essa viagem você vai, mas não pergunta para Deus, não consulta, não convida a Deus para estar com você nessa viagem. E com isso, quando você vai viajar, acontece uma tragédia, acontece um acidente, e aí você depois questiona o porquê Deus permitiu isso. Mas será que foi Deus que permitiu isso ou você que não deixou de consultar Ele? Porque Deus dele nos livra.
Mas quando a gente desobedece, ele deixa a gente aprender de uma forma a gente saber confiar nele. Então é um versículo muito forte. Confie no Senhor e todas as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu quero entregar esse versículo a você, e que você, a partir de hoje, coloque seus pensamentos, seus planos, seus sonhos nas mãos de Deus. É você entregar e confiar. Não você entregar e ficar pensando, nossa, será que vai acontecer? O que vai acontecer se eu entregar a Deus? Será que Deus vai aprovar isso? Você não tem que se importar com o que vai acontecer. Você tem que apenas confiar. Porque se não for aprovado, é porque Deus te livrou. Deus sempre vai nos livrar de algo que não vai nos fazer bem. Porque se é aquilo que vai te fazer mal, se é aquilo que vai te tirar do foco da vontade dele, se é aquilo que vai te levar para uma coisa que vai trazer risco para sua vida, Deus vai te livrar. Agora, quando é algo que você precisa entregar e Deus vai fazer e Deus vai realizar, muitas vezes os sonhos da gente dão errado quando a gente deixa de consultar a Deus. Evite de falar para as pessoas, evite de compartilhar para aquilo que você não conhece, não confia. Muitas vezes a gente confia em pessoas, mas deixa de confiar em Deus. Então que esse versículo entre no seu coração e você comece a partir de hoje a confiar em Deus. Deus te abençoe.